Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Melhor que merece, né? Nas Escrituras há textos e textos. Todos têm a mesma essência, são maravilhosos, são eternos, são verdadeiros. Mas que texto maravilhoso o de hoje à noite. Um texto ao mesmo tempo tenebroso, mas muito maravilhoso. Nós chegamos agora num ponto crucial do livro de Êxodo. A primeira metade do livro, do capítulo 1 até o capítulo 18, que nós ouvimos até o domingo passado, conta a história aí do antigo Israel sendo resgatado lá da escravidão. Mas esse livro em si, que tem 40 capítulos, começa agora aqui uma segunda parte, uma segunda sessão, na qual Moisés agora vai entregar, na semana que vem, o próximo pregador vai mostrar isso para a gente, os 10 mandamentos, junto com as instruções para a construção aí de uma tenda sagrada que a gente sabe que se chama tabernáculo. E esse capítulo de hoje é um capítulo especial porque ele conecta essas duas partes do livro. É o capítulo que está diante da gente hoje. O capítulo 19, ele nos traz uma história crucial porque nele Moisés conduz o povo até o pé do Monte Sinai e Deus se revela a eles chamando a nação de Israel agora a entrar em uma aliança com Ele. Então essa palavra aliança, essa palavra relacionamento vai ser uma palavra muito importante para nós nessa noite. Aqui, diferente de tudo que o povo de Israel já passou e viu, nós estamos acompanhando aqui a peregrinação deles. Deus agora desce drasticamente sob a forma de uma violenta nuvem de tempestade. E eu confesso aos irmãos que esse foi um texto que me causou durante a semana, enquanto eu estava estudando, muito temor, muito mesmo. Quase que eu passei o bastão ao tentar analisar aqui o texto. Tá? Não por falta de ferramentas, nem pela quantidade de detalhes e conexões que ele tem, mas pela seriedade, pelos conceitos profundos e transformadores que ele traz para a gente, que envolvem o ser de Deus. A essência de Deus. Eu pude sentir um misto de temor e de deleite na presença de Deus. Eu estava estudando na quinta-feira ainda, tinha um café com o irmão da igreja, e eu estava lá a tarde toda estudando e me deleitando no texto, imaginando todas essas figuras que aparecem aqui nele, e eu fiquei torcendo para esse irmão dizer assim, não vou desmarcar o café, para eu ficar lá no texto, para eu ficar lá me deleitando no Senhor, né? Mas ele mandou a mensagem e eu falei para ele, acabei de descer do monte lá e vou ter que tomar café com você, né? Mas vai ser uma bênção também a nossa conversa. Esse texto ele traz conceitos transformadores, irmãos, conceitos muito profundos sobre o ser de Deus, que me fizeram lembrar de uma verdade muitas vezes negligenciada por nós, do povo de Deus, banalizada muitas vezes por nós, do povo de Deus, fora do povo de Deus, mas também entre nós. A verdade de que a exigência de compromisso com Deus não é hoje menos real e necessária que antes. Ele não mudou sobre isso. A exigência de compromisso dele ainda é a mesma. Conceitos que, enquanto eu estudava, me fizeram ali, inevitavelmente, me curvar diante do Senhor, lendo o texto, os comentários, ouvindo outras pessoas que já pregaram sobre isso, eu me curvei. Foi um tempo bom para se silenciar diante do Senhor, tempo bom para me quebrantar diante do Senhor. Não sei quanto tempo você não se quebranta diante do Senhor, de me derramar, tempo de agradecer a Ele, e agradecer de novo, e agradecer de novo, e adorar o Senhor, e exaltar o nome do Senhor, reverenciar o nome do Senhor, temer e tremer diante do Deus de Israel. E é isso que eu oro, essa é a minha expectativa para você hoje à noite, que aconteça também no seu coração, que nós sejamos rememorados a respeito do privilégio que temos do acesso à presença de Deus. Isso é muito sério.
por meio de Jesus, e que esse privilégio deve ser a nossa maior motivação para nos dedicarmos a uma vida em obediência a Ele, em temor à sua santidade. Então, tem 3 palavras aí especiais para a gente hoje: presença, obediência e temor, que vai caminhar com santidade. Eu tenho a impressão que só de ler o texto você já vai ser impactado. Essa é a minha oração. Vamos lá? No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar um monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis prontos ao 3º dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso.
Concordam comigo que o texto é tenebroso? Ao mesmo tempo é maravilhoso. Ao mesmo tempo é um refúgio, há uma segurança, mas também nos faz repensar muito como nós temos nos apresentado e nos portado diante de Deus. O primeiro conceito profundo que nós encontramos aqui nesse texto, que nos faz parar tudo com temor e tremor e deleite diante de Deus, é o que significa a presença de Deus com o seu povo, entre o seu povo e por meio do seu povo. Como eu disse a vocês, infelizmente, muitos de nós, por nos acostumarmos a viver a vida cristã no piloto automático, nós subestimamos ou muitas vezes banalizamos as verdades profundas sobre o ser de Deus. Basta você fazer uma revisão se você agiu assim dessa semana. Se você, mesmo sabendo da preciosidade dessa presença, em algum momento preferiu viver fora dessa presença. Uma dessas verdades é a implicação da presença de Deus. O que significa para você ter acesso à presença de Deus? Será que nós já paramos para pensar na séria implicação no nosso dia a dia? O que isso tem a ver com a nossa vida? Por exemplo, quando cantamos Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. O que significa isso para você? É só mais uma música? É só mais um culto? É só mais uma programação? Nós vamos lembrar que aqui no início da Bíblia, lá no Jardim do Éden, a humanidade estava aonde? Na presença de Deus. Capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, a humanidade está na presença de Deus. Adão e Eva tinham uma relação próxima e muito harmoniosa com Deus. Tudo isso era muito bom, mas, infelizmente, a humanidade se rebelou contra Deus, e essa relação que era próxima e harmoniosa com Deus foi rompida, fazendo com que o homem perdesse o acesso à presença de Deus. Quem esteve aqui no musical de Páscoa vai lembrar daquela primeira música que nós ouvimos. Recordam? Nós somos mortais. Uma música um tanto agonizante, que mostrava que nós éramos irados, desobedientes, egoístas. Era uma daquelas músicas que traduziam muito bem a nossa condição sem a presença de Deus. E é bem aqui que a gente tem um detalhe muito importante. Deus na história, no capítulo 12 de Gênesis, como nós ouvimos o pastor Ivan falar no domingo passado, ao escolher Abraão, prometeu a ele que restauraria a sua bênção para todas as nações. E isso incluía a restauração do relacionamento e do acesso à presença de Deus. Como eu disse a vocês, até o momento, esses peregrinos passaram por muitos episódios sobrenaturais. Falamos de pragas, falamos da coluna de fogo, falamos do mar vermelho, a rocha que saía água, o alimento do céu e tantos outros. Mas nada como algo tão claro e impressionante, para não dizer assustador, como a presença agora de Deus diante deles no Sinai. Irmãos, Deus estava aqui, neste capítulo, prestes a descortinar diante deles a sua presença de uma forma que eles ainda não tinham visto. Deus estava ali intencionalmente, naquele momento, convidando Israel a ter novamente a possibilidade de um relacionamento único e próximo dele. Era como se fosse um marco. A palavra usada para descrever esse relacionamento está aí no verso 5. A palavra aliança é como um contrato legal entre Deus e Israel. Não é um novo contrato, é um contrato único, mas com um novo detalhe. Até aqui Deus não havia pedido que Israel fizesse nada em troca. Deus havia pedido que eles apenas obedecessem. Apenas confiem em mim. Numa perspectiva redentiva, pensando na redenção, foi isso que o Senhor Jesus fez com a gente. Em certo momento da história, Cristo veio a esse mundo, morreu em nosso lugar e nos deu novamente o privilégio de termos acesso à sua presença, uma vez que nós confiássemos exclusivamente na obra dele em nosso favor. Foi isso que aconteceu conosco.
Quando isso acontece, a nossa conexão com Deus é restaurada, e graças a Deus por isso. O nosso acesso a Deus é religado por meio da pessoa de Jesus, que entra conosco numa aliança inquebrável. Perceba que essa compreensão da apresentação de Deus ao seu povo acaba aqui estabelecendo para a gente uma série de princípios que serão cumpridos no Novo Testamento, algo que aponta já lá para frente. E o primeiro princípio é o de que nós não podemos chegar a Deus por nós mesmos, a não ser que nós tenhamos um mediador. Veja que aqui Moisés foi quem mediou esse encontro do povo com Deus, mas Cristo, o mediador perfeito, é quem faz isso no Novo Testamento plenamente por nós. Que bênção, meus irmãos. Que bênção saber que Jesus Cristo restaurou a nossa comunhão com Deus Pai. Desesperador é o contrário. Saber que você continua desconectado do relacionamento com Deus. Saber que você continua debaixo da ira e do juízo de Deus, fora do favor de Deus. Isso é desesperador. Isso é tenebroso. Eu fico me perguntando como mesmo a gente sabendo disso, ouvindo isso todos os domingos, nós ainda somos capazes de banalizar o conceito da presença de Deus. Te alegra profundamente a alma saber que Jesus morreu em seu lugar e restaurou a sua conexão à presença dele, antes perdida como fruto do pecado? Te alegra? Faz sentido para a sua vida? Essa verdade ela é aplicável na sua vida? O que muda na sua vida? Que bênção é ter a convicção de que tanto no dia da gratidão, quanto no dia da aflição, nós podemos ter acesso à presença do Senhor. Graças a Deus por isso. Tanto no dia da gratidão, quanto no dia da aflição, eu e você que confiamos na obra de Jesus, feita ali na cruz, que é suficiente por nós, nós podemos nos alegrar com a presença dele. Isso é uma bênção para nós. No passado, o povo tinha que se preparar para aguardar a descida da presença de Deus. É aqui o que está acontecendo no texto. Hoje nós continuamos nos preparando, eu espero que você esteja se preparando para aguardar a sua descida, ainda parcial, que é o que nós estamos vivendo aqui, mas muito em breve será com a presença plena de Jesus. Como disse o pregador hoje pela manhã, numa perspectiva de vida agora sem pecado. Prepare-se, purifique-se, santifique-se. Esses são os imperativos de domingo após domingo que são pregados daqui. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar e ele vai restabelecer plenamente o acesso do seu povo à presença dele. Nós acabamos de cantar isso. O acesso à presença de Deus será alegria eterna para uns, enquanto o não acesso e a distância eterna de Deus vai servir de desespero para os outros. Desespero eterno. Além disso, meus irmãos, nessa montanha, Deus vai pedir também a Israel que faça algo além de confiar nele. Até aqui ele tinha dito para eles: confiem em mim e me obedeçam. Ele pede que agora eles obedeçam ao conjunto de leis que será apresentado a eles no próximo domingo, conhecido como os 10 mandamentos, que os estimulariam a amar a Deus e horizontalizar esse amor ao próximo na peregrinação até a terra prometida. Se eles obedecessem a esses mandamentos, eles não só desfrutariam da presença santificadora de Deus entre eles, como agora eles se tornariam o povo que representaria essa presença para as nações do mundo. É o que ele fala no verso 6. Como um sacerdote faria. E aqui a gente tem um segundo princípio na presença de Deus, sobre esse conceito da presença de Deus. Deus não só se estabeleceria entre eles, mas agora os chamaria a se tornarem um reino de sacerdotes. Conectando tudo isso à promessa feita a Abraão, de que ele se tornaria uma bênção para as nações. Christopher Wright, no seu livro A Missão de Deus, desvendando a grande narrativa da Bíblia, diz o seguinte sobre isso. Não era propósito de Deus que Israel vivesse num relacionamento selado a vácuo do restante do mundo. Pelo contrário, os israelitas não podiam ter vivido em um palco internacional mais cheio. A terra de Canaã, como a terra que fazia
ponte entre 3 continentes, era um verdadeiro concurso público de nações. A presença de Israel ali era intencionalmente visível, o que não muda para nós. Apontando lá para o Novo Testamento, é Pedro quem diz que nós somos povo de Deus, somos identificados como um povo escolhido por Deus para salvação e também para uma missão especial no mundo. 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com uma finalidade. Qual é a finalidade? Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Neste aspecto, nós somos chamados de sacerdotes reais, porque servimos ao Rei dos Reis e porque esse serviço agora é realizado em prol do reino de Deus. Como sacerdotes reais, a nossa missão é de apontar pessoas para o Rei, que é Cristo. Diante da presença de Deus, Israel estava prestes a descobrir que a missão de Deus para eles não era apenas livrá-los do Egito, mas proclamar entre as nações quem era o Deus que os tirou do Egito, por meio do seu testemunho de obediência a Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre referências na pregação. Como o nosso testemunho nos dá a condição de ser referência. Nós podemos afastar ou podemos repelir pessoas de Cristo. Podemos apontar pessoas para Cristo ou podemos afastar pessoas de Cristo. E sobre esse aspecto missional, algumas perguntas aqui para nós. Você, no seu dia a dia, tem apontado, olha essa palavra, esse advérbio, intencionalmente, você tem se provocado a ser uma pessoa que aponta pessoas para Cristo? Se sim, com qual frequência? Olha essa outra pergunta, faz parte da sua agenda de 24 horas do dia apontar pessoas para Cristo? Está na tua programação? Você sai daqui dizendo, puxa, tudo isso que eu ouvi, eu preciso me mover, eu preciso contar isso para uma pessoa que não está aqui hoje à noite e que não tem tido o privilégio de ouvir isso. É intencional? Você se provoca a fazer isso nas 168 horas da sua semana? Se você não faz isso, vem a outra pergunta, isso não te incomoda? Não te preocupa saber que o fato de você não apontar intencionalmente pessoas para Cristo pode significar que você talvez ainda não tenha sido plenamente apontado para Ele? Quando as pessoas olham para você e para mim, elas veem em nós alguém que intencionalmente aponta as pessoas para Cristo ou repele as pessoas de Cristo? Somos de fato sacerdotes reais? Pense nisso. Eu não posso responder isso por você. Obedecer às leis de Deus para Israel implicava em apontar as pessoas para a presença de Deus. O contrário também era verdade. Desobedecer implicava em repelir as pessoas da presença de Deus. E aqui a gente tem o segundo conceito profundo e transformador e importante para a gente, que é o conceito de obediência a Deus. Deus nos chama para um estilo de vida de obediência. Uma vez só? Não. Rápido? Não. Um estilo de obediência contínuo e longo, até que Ele venha. Sobre esse tema, a primeira reação do povo no texto, vocês viram qual foi? O que eles disseram? Senhor, a gente vai fazer tudo. Pode deixar que a gente vai fazer tudo. Uma resposta abençoadora, mas uma resposta que tem cheiro de empolgação. De alguém que não calculou os custos do que está envolvido aqui. Mas Deus, como aquele que conhecia o coração do seu povo e que sabia que, apesar de tantas experiências naqueles 3 meses de peregrinação pelo deserto, eles ainda tinham um conceito muito raso, muito inconstante do que era obediência. O que Deus faz? Deus chama Moisés aqui e novamente, nos últimos versículos do capítulo, você percebe isso, do verso 20 ao verso 25, ele chama e diz, Moisés, você precisa repetir isso para o povo. Esse povo não está entendendo o que está em jogo aqui. É triste constatar, irmãos, mas nós aqui hoje, pensando no nosso tempo, parecemos viver nesses tempos de uma reedição da postura dos crentes
Dessa época. Na época dos profetas no Antigo Testamento, crentes que eram inconstantes na vida espiritual. Quase que numa relação com Deus. Já brincaram quando eram crianças de mal me quer e bem me quer? Um dia a gente puxa a pétala, é mal me quer, no outro dia a gente bem me quer e mal me quer e bem me quer. Crentes que são frágeis. Chega a ser intrigante pensarmos que muitos personagens bíblicos enfrentaram com fidelidade períodos muito maiores de provações que o período de duração da vida das pessoas de hoje. Noé foi um exemplo disso. Ele levou anos para construir a arca, um daqueles projetos bem ousados, das mais diversas circunstâncias, mas ele se manteve firme. Tudo isso porque o seu conceito de obediência era cheio de temor e reconhecimento de quem era Deus. Me lembro da última vez que o missionário Lucas e a Luana, que estão se preparando para ir à Geórgia, Lucas veio aqui na frente, nós fomos orar por ele, e agora ele na época tinha 3 filhos, agora está caminhando para 4, né? E eu cheguei para o Lucas aqui no ouvido dele e disse para ele: Lucas, coragem, hein, irmão? Ele disse assim: não, obediência. Nunca mais vou esquecer disso. E nunca mais vou falar que é coragem. É obediência. A prova de que a resposta do povo de Israel tinha sido fruto de empolgação, infelizmente, como eu disse a vocês, é vista aí nos capítulos depois, quando Moisés vai entregar, na semana que vem, as tábuas da lei, e ele vê o povo novamente em adultério espiritual contra Deus. Alguma semelhança conosco, que recebemos a rememoração das leis todos os domingos aqui? E aqui cabe mais algumas perguntas para nós sobre obediência a Deus. O que nos motiva a obedecer ao Senhor? Você obedece ao Senhor por causa do medo? Você obedece ao Senhor por empolgação? Você obedece ao Senhor porque senão você vai ser punido? Você obedece ao Senhor porque isso te protege? O que te motiva a obedecer ao Senhor? Porque nós nos vemos domingo após domingo reconhecendo o nosso pecado. Mas quando passamos da porta para fora, percebemos que tudo não passou de empolgação, uma vez que logo nós nos vemos nos deleitando novamente com o pecado que a gente acabou de confessar. Brincando com os pecados que mataram o nosso Salvador. O que falta para a gente virar a chave e sair desse looping escravizador que nos consome e por fim nos cansa? Por que nós não rompemos ciclos de desobediência? O que nos freia quando nós nos vemos diante de uma situação pecaminosa? O que te freia? Certamente, irmãos, uma resposta comum a essas perguntas seja o entendimento que a obediência contínua, longa, se adquire a partir de um conceito profundo do temor a Deus, que é o terceiro e último tema que salta aos nossos olhos nesse capítulo. Era necessário que o povo entendesse a essência do temor a Deus. Só assim eles desenvolveriam e internalizariam o princípio abençoador de uma vida de santidade, que os levaria a um estilo de vida obediente. Essa semana, enquanto eu preparava o texto, enquanto eu lia desde segunda-feira, e o pecado me assediando, e eu falo: Senhor, eu preciso pregar sobre temor, mas eu preciso viver a experiência desse temor. Tem que dar certo isso aqui em mim, senão não vai combinar orientar os meus irmãos sobre isso. O temor viria pela compreensão de que Ele é um Deus totalmente santo. O que parece ser um conceito banal, muito repetido para a gente, em nossos tempos precisa ser relembrado. Infelizmente, nós vemos como o atributo da santidade de Deus tem sido banalizado. Há muita gente lidando de forma leviana ou de forma deturpada com o aspecto da santidade de Deus, e por isso desprezam a obediência a Deus. Há muitos Nadabes e Abiús por aí oferecendo fogo estranho ao Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso? Há muitos Uzás desafiando a santidade de Deus. Irmãos, Deus é imanente, Ele é próximo. Mas escuta aqui, Ele não é o nosso amiguinho, não.
É certo que Ele não entra em crise com as nossas dúvidas. Mas Ele é um Deus, como nós ouvimos numa das pregações aqui, que repudia as nossas murmurações. Ele é um Deus que é paciente e misericordioso. Mas Ele é um Deus também que há de vomitar os mornos no relacionamento com Ele. Apocalipse 3,16 garante isso. Sproul, no seu livro, que eu já citei aqui alguma vez, A Oração Muda as Coisas, diz o seguinte sobre esse aspecto da santidade. Não importa quão intimamente Deus nos convida a nos aproximarmos dEle, ainda há uma separação infinita entre a nossa pecaminosidade e a majestade dEle. Ele está nos céus, nós na terra. Ele é perfeito, nós somos finitos. Ele é santo, nós somos impuros. Logo eu, um pobre pecador. Nunca devemos esquecer que Deus é totalmente outro, irmãos, diferente de nós. A santidade de Deus é uma expressão do que Ele é e nós somos portadores da imagem santa dEle. Onde a santidade de Deus é banalizada, é inevitável que os portadores de sua imagem também sofram perda de respeito. Isso é muito sério. Deus, justamente na intenção de reforçar agora e solidificar esse conceito no coração do povo, antes de se revelar a eles, diz a Moisés nos versos 9 a 11, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e faça o quê? Purifica-o hoje e amanhã. Além disso, faça o quê? Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Deus exigia purificação. Para isso Moisés tinha que, em primeiro lugar, consagrar o povo. Provavelmente, irmãos, através de sacrifícios, já que Arão e seus filhos possivelmente estariam já funcionando como sacerdotes. Ele precisava lavar as suas roupas como uma simbologia de jogar fora o pecado, de trocar de roupa para poder se achegar diante de Deus. É o que diz o texto de Efésios 4, do verso 22 ao verso 24. E ele precisava também orientar o povo com relação à abstinência sexual. E aqui sexo em si não era errado, mas era uma simbologia, uma espécie de abstinência preparando o povo para se achegar a Deus. Nesta exigência de purificação, irmãos, Deus estava revelando o seu caráter santo ao seu povo e o chamando a um estilo de vida santo, a um estilo de vida separado do uso comum, a um estilo de vida averso ao pecado, sem modalidade híbrida, a um estilo de vida de exclusividade. Aliás, esse é o primeiro princípio do primeiro mandamento. Quebrou esse, possivelmente quebra os outros. Me lembro que numa aula de escola bíblica com os adolescentes, irmãos, conversem com os adolescentes, eles têm conceitos profundos sobre a vida, viu? Eles podem conversar com eles. Talvez eles digam com uma linguagem um pouco diferente, mas eles são profundos. Numa dessas aulas na escola bíblica no ano passado, eu perguntei para eles o que era santidade. E aí eu esperava uma daquelas respostas bem comuns. E um deles trouxe uma resposta bem diferente da que nós estávamos acostumados a ouvir. Essa significa ser separado, retirado do uso comum. Conceito de santidade que a gente está acostumado a dizer. O que é ser santo? Um adolescente disse assim para mim, pastor, ser santo é a clássica frase que minha mãe diz assim, você não é todo mundo. Irmãos, eu achei brilhante. E é isso mesmo. Eu e você não somos todo mundo. Além disso, Deus estava comunicando ao seu povo que a santificação lhe custava a vida deles como lhes dava a vida deles. A santidade gerava purificação, mas também gerava proteção. Se o povo obedecesse a Deus em temor ao seu caráter santo, o que aconteceria? O povo desfrutaria dos benefícios da presença santificadora e protetora de Deus, que é um estímulo maior que isso. O contrário também é verdade. Se eles desobedecessem os mandamentos de Deus, eles estariam demonstrando que não temiam a Deus, muito menos se importavam com a sua santidade.
E isso resultaria na perda dos benefícios da presença santificadora e protetora de Deus. É nesse pensamento que o Senhor continua e diz a Moisés, do verso 12 ao verso 15, marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo. E lavaram as suas vestes, e disse ao povo, estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Se vocês obedecerem aos limites estabelecidos por Deus como demonstração do temor ao caráter santo dele, é o que ele está dizendo, vocês viverão. Vocês estarão protegidos pela presença santificadora dele. Do contrário, vocês morrerão. Isso não é invenção humana, isso é o próprio Deus dizendo para a gente. Vejam se não é isso que acontece conosco quando nós obedecemos ao Senhor, buscando viver uma vida de santidade. Quando pensamos em obedecer a Deus pelo princípio de que a santificação nos protege, os imperativos de Deus não são mais pesados para nós. Pelo contrário, eu quase digo para o Senhor, me dê os seus imperativos, me dê as suas ordens, porque eu estou extremamente protegido diante da tua vontade. Uma definição de temor ao caráter santo de Deus que me motiva muito a obedecê-lo quando eu sou tentado a pecar. É uma analogia que eu ouvi há algum tempo de um pastor que diz o seguinte: assim como nós ficamos encantados com a imensidão e a beleza do mar quando o vemos pela primeira vez, se nós ultrapassarmos o limite que ele nos impõe, ele nos mata. Da mesma forma é com Deus. Assim como ficamos encantados com o seu caráter santo, com a imensidão do seu poder, se nós ultrapassarmos o limite que ele estabeleceu na relação com ele, ele também nos mata. Simplesmente porque ele é santo. Fiquei pensando, e como é que a gente ultrapassa esses limites? Quando nós banalizamos o seu caráter, o desobedecendo. Quando nós desprezamos o seu nome com o nosso mau testemunho. Quando nós tentamos roubar a glória dele, fazemos isso constantemente. Quando nós nos familiarizamos com o sagrado e por isso fazemos pouco caso do nível de exigência que ele requer de nós no relacionamento com ele. E a gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Infelizmente, há muita gente que equiparou Deus, como eu disse a vocês, a um amiguinho, a um brother, mas ele não é. Irmãos, até as músicas mudaram quando seus autores passaram a chamar Deus de você. Cabe uma boa discussão sobre isso. Meus irmãos, Deus não mudou o padrão. Não existe, como dizem por aí, um Deus diferente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não existe essa de um Deus rígido no Antigo Testamento e um Deus mole no Novo Testamento. Deus não mudou. Ele é santo e ele odeia o pecado e ponto final. Ele não aceita de mim e de você qualquer serviço. Tem que ter preparo, tem que haver consagração, tem que haver dedicação. Nós não podemos chegar atrasados ou apressados para o culto público, por exemplo. Nós não podemos cantar qualquer coisa. Nós não podemos pregar qualquer coisa. Nós não podemos orar de qualquer jeito. Não podemos nos referir a Deus de qualquer jeito. Não podemos nos vestir, inclusive, de qualquer jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque agir assim é afrouxar por conta própria os padrões de santidade estabelecidos por Deus. E isso é falta de temor ao caráter santo de Deus. Como diz o Franciscano no seu livro Louco Amor, isso é servir restos a um Deus santo. Como nós precisamos resgatar esse conceito de temor e santidade em nossos tempos, meus irmãos. Uma postura inconstante nessa vida, que o pecado é regra e não é exceção, revela falta de temor à santidade de Deus e no final uma possível falta de conversão real a Deus. O perigo de ser inconstante na caminhada cristã, ele é duplo. É a zombaria nessa vida e é a perda total na outra. Depois de tudo isso, Deus enfim desce. Só depois de comunicar ali esses conceitos profundos, que seriam importantes para o povo no momento da sua descida,
o privilégio da sua presença protetora e a necessidade de obediência contínua, como uma compreensão profunda de santidade dele, Deus enfim desce e se revela ao povo. Versos 16 ao 19. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Concluo, irmãos, dizendo que o próximo passo na semana seguinte vai ser Deus falar e dizer: eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Exijo de você exclusividade. Na semana seguinte, Deus vai trazer os seus mandamentos, que eu tenho certeza que não serão pesarosos para nós, e sim prazerosos. Uma vez que nós estamos sendo orientados a sair daqui hoje entendendo que obedecer ao Senhor como demonstração do temor ao caráter santo dele, nos dá o privilégio de nos mantermos protegidos pela presença santificadora e protetora dele. Graças a Deus que nos exorta por meio da sua palavra e nos corrige e nos faz voltar aos trilhos. Faço uma breve oração com os irmãos. Eu oro para que nós não saiamos daqui hoje à noite apenas reflexivos, assustados, tenebrosos, mas com uma postura decidida de nos mantermos vivendo num estilo de vida obediente, como resultado de um profundo temor à santidade de Deus e a avidez por desfrutar de todo o nosso tempo por aqui, até a Nova Jerusalém, celebrando e anunciando o privilégio da sua presença. Tudo isso porque o nosso Deus é santo, santo e santo. Amém. Eu quero cantar com vocês uma canção, um trechinho dela. Pode ser assentado. Vamos fazer junto? Só dá nota para mim, Bia. Ah, tá ligando. E os anjos cantam santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Pense no que você está cantando. O teu povo canta santo. Santo pra sempre. Pode ficar em pé. A gente tem um tempinho, eu acho que a gente consegue cantar ela toda. Tem a letra aí? As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Ele virá, irmãos. Os que em ti se foram e os que hão de crer, pense na seriedade do que você está cantando. Teu nome nos ajuda, Senhor, a viver um estilo verdadeiro e santo, obediente, com temor e tremor diante de Ti. Os tronos e os domínios, poder e poderes, Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam.
foi perdoado. Ele nos tirou do Egito e nos chamou para uma missão de proclamar o nome dele, de anunciar o Cordeiro de Deus. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam. O teu povo santo, aleluia, santo, santo, santo para sempre. O teu povo, só as vozes. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, serás. Santo para sempre. Por nós mesmos não vamos conseguir, Senhor. Mas graças a Deus, porque o Senhor enviou Jesus, o nosso mediador, para ouvir a nossa confissão, para nos encorajar na caminhada, para fazer valer a Tua palavra, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus, porque nós podemos voltar e ter acesso à Tua presença. Muda a nossa história, muda o nosso estilo de vida, muda a nossa agenda, Senhor. Muda as nossas prioridades, muda o nosso coração, Senhor. Para que vivamos de fato um estilo de vida santo como o Senhor exige de nós. Que nós vivamos constantemente nos purificando, lavando as nossas vestes, nos santificando para viver a boa e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Obrigado por essa exortação nessa noite. Que ao sair por aquela porta seja diferente. Que a nossa segunda-feira seja diferente. Que a nossa semana seja diferente. E que nós possamos anunciar o nome de Jesus. Aqueles que ainda não tiveram o privilégio, ou aqueles que se rebelam contra a Tua palavra, nos dê ousadia. Coloque na nossa agenda nessa semana esse chamado que o Senhor nos deu de sacerdotes do Teu reino. Nós nos curvamos e Te agradecemos pela Tua bondade em nos exortar e nos encorajar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.